Eu sou o velho pastor, o velho mendigo do Vale Estreito, pastor da primeira igreja batista em Londrina, já indo para 51 anos, caminhando nesta peregrinação para Nova Jerusalém. E quero dizer que você é muito bem-vindo aqui nesse PIBcast. Começamos mais um episódio deste espaço que tem como finalidade conversas edificantes, sempre tratando dos temas à luz da Palavra de Deus. E o nosso tema hoje é um tema bem significativo. Vamos conversar um pouco sobre a vida de oração e como a oração molda a nossa fé, como ela nos aproxima de Deus e como ela dá sentido à nossa vida, significado à nossa vida. Para essa conversa, para esse bate-papo, eu tenho o privilégio de receber aqui dois convidados muito especiais, amigos de canga, que andamos juntos no mesmo ministério da PIB, pastor Eric Gomes do Carmo, que é pastor do Ministério de Adoração e Culto, que é uma coisa muito importante hoje. Um dia nós vamos fazer aqui um PIBcast sobre adoração e culto. Essa parte que é importante, porque hoje o meio gospel tem tanta coisa que não tem nada a ver com adoração, nem com culto. E nós precisamos olhar isso com mais carinho. E o pastor Marcelo Torres, eu nunca me lembro que esse Marcelo no seu nome. Para mim é só o Maurício Torres, né? E pastor da nossa igreja, pastor que tem feito um trabalho extraordinário com os adolescentes. Nós tivemos um PIBcast aqui com os adolescentes. Eu tenho visto que foi aquilo, que aqueles meninos estão crescendo muito na sua vida espiritual. Sejam bem-vindos, queridos, aqui conosco. Eric, dá uma palavrinha. Eu também agradeço o convite de poder participar desse momento, compartilhar um pouco, junto com o pastor Glenn e o pastor Maurício. É um privilégio caminhar com vocês nesse ministério. Eu também, é uma grande alegria estar aqui novamente, poder tratar de um assunto tão importante, né, pastor Eric? Que é a oração, a vida de oração. E quando a gente trata sobre esse assunto, a gente chega sempre a uma conclusão: nós não sabemos orar. É isso mesmo. O pastor Billy Graham foi um homem bem reconhecido, um evangelista do século XX, bastante efetivo no mundo inteiro. Ele levou muitas pessoas ao conhecimento do Evangelho, milhões de pessoas ao redor do mundo. E ele disse que a oração é simplesmente uma conversa de mão dupla entre você e Deus. É uma conversa de vai e vem, né? E o grande teólogo inglês, galês na verdade, Dr. Martyn Lloyd-Jones, ele foi cardiologista do rei da Inglaterra antes de se tornar pastor. E ele também disse que a oração é, sem sombra de dúvidas, a mais elevada atividade da alma humana. Tem coisa maior. O homem se encontra no seu melhor e mais elevado estado quando, de joelhos, fica face a face com Deus. Oração é realmente algo extraordinário.
E partindo dessa afirmação, eu queria ver como vocês definiriam a importância da vida de oração e do relacionamento com Deus. Como que isto fica para que a gente possa pensar um pouquinho? O que é essa vida de oração? Pastor Glenn, eu vejo esse tema como de suma importância. Eu concordo plenamente com o nosso professor aí, Martin Lloyd-Jones, quando ele fala que a oração, sem sombra de dúvida, é a mais elevada atividade da alma humana. Porém, eu digo, a grande realidade é que nós não sabemos orar. Quando os discípulos fazem aquele pedido para Jesus em Lucas capítulo 11, quando ele diz, Senhor, ensina-nos a orar. Se eu estivesse lá, eu ia pedir outra coisa. Eu ia pedir para ele me ensinar a fazer milagre, a expulsar demônio, a fazer algo, mas a pregar. Puxa vida, ser um bom pregador. Mas eles fazem justamente esse pedido, Senhor, ensina-nos a orar. Eu creio que a definição de oração, grande definição de oração é comunhão. Essa comunhão diária com o Senhor, essa dependência dele, e sempre lembrando que a oração não é aquela reza, aquilo que a Bíblia chama de vãs repetições, mas a oração é você estar em comunhão com esse Deus, você estar conversando com ele, você depender dele, você estar em diálogo com ele. Eu gosto muito daquela frase que diz assim, ó, nós não oramos para mudar a mente de Deus, mas para que ele mude a nossa. A oração é isso, é você estar em comunhão com Deus, em contato com ele, para que ele venha tratar conosco, ele venha operar em nós. Eu creio hoje que a falta de oração mostra a nossa onipotência ou a nossa busca por onipotência, porque a oração é dependência. E quando a gente não ora, pastor Glenn, a gente está dizendo assim, eu posso todas as coisas, eu vou fazer, a gente perde essa comunhão, essa dependência do Senhor. Na verdade, o que a serpente fez lá no Jardim do Éden foi inocular no ser humano essa tendência de onipotência. Como Deus, vocês serão. E nós somos possuidores de uma sensação de sermos capazes de fazer as coisas. E a oração ela vai mexer exatamente nesse ponto, porque só ora quem não pode. É verdade. Quem não tem capacidade. Os capazes laboram, vão fazer. Os fracos, os incapazes, os fragilizados, esses vão depender de Deus, né? E aí, pastor Eric, como é que você vê essa questão da importância de uma vida de oração e no relacionamento com Deus? Eu penso que esse tema, a oração, ele no meio evangélico, ele é tão falado numa superficialidade, porque se torna algo comum falar de oração, mas eu penso que entrar nesse aspecto que o pastor Maurício falou, da comunhão, de dependência, seja algo um pouco estranho ainda no nosso tempo. Embora nós vejamos na Bíblia oração do começo ao fim das Escrituras, né? De Gênesis a Apocalipse. Também acho que é uma tendência as pessoas olharem para esse momento dos discípulos pedindo a Jesus para que os ensinasse a orar. Mas quando nós vemos o salmista como Davi orando ao Senhor, muito antes, né, dele, nós vemos também orações, conversas com o Senhor. E o quanto isso faz parte, ou deveria fazer parte da nossa vida. E é interessante que a oração não é apenas um mandamento bíblico. Ela é um meio de graça, né, pelo qual eu entendo que nós somos atraídos por Deus para a comunhão com Ele, para o descanso nele, né? É verdade. Agora, o apóstolo Paulo, ele levanta aqui no texto de 1 Tessalonicenses, capítulo 5, verso 17,
uma palavra assim, bem interessante: orai sem cessar. O que Paulo está mexendo aqui nesse assunto? O que ele está nos convidando a ter um coração focado em Deus, de modo que nossa comunhão, nossa intimidade em conexão com Deus, que modo de vida natural é este em que nós vamos ficar permanentemente em oração? Paulo mostra que não há uma ocasião definida, né, em termos de oração. Orai sem cessar. A ideia de orar permanentemente, de estarmos em profunda conexão, em comunhão com a Trindade. Eu acho que um exemplo que a gente poderia dar aqui é o de Daniel, né? Aquele jovenzinho que sai lá da Judéia e vai para a Babilônia, e ele é colocado dentro de uma cultura absolutamente avessa a qualquer coisa de oração, mas ele tinha o hábito de orar sempre. E ele foi castrado, possivelmente porque todos os historiadores mostram que esses moços, eles ficavam ao cuidado do rei, e ele castrava para que eles não procriassem. E Daniel foi um homem de proa na Babilônia, mas o que marcava para mim nele era a oração. Ele não era só aquelas 3 vezes por dia que ele orava, não. Ele orava, ele vivia em oração. O que vocês acham disso aí? Quando o apóstolo Paulo está dizendo aqui, orai sem cessar, até uma vez uma pessoa falou, então eu tenho que abandonar todas as minhas atividades e ficar o dia inteiro em casa de joelho orando. E eu creio que não é nada disso. A oração, você orar sem cessar, orando todo o tempo no Espírito, em toda a nossa atividade, nós podemos estar ali fazendo e estar em comunhão com o Senhor e estar orando. Você pega um Uber, você pode estar dentro daquele Uber orando pelaquela pessoa que está ali, pedindo a Deus uma oportunidade de falar da palavra. Você está dirigindo, você está orando, você está tendo comunhão com Deus. Então, nós temos a oportunidade de estar o dia todo nessa conexão, nessa comunhão, nessa entrega com o Senhor. Porque às vezes a pessoa fala assim, passa por um problema e fala assim, irmão, agora é só Deus. Mas pera lá, antes era só quem? Então, parece que a pessoa chega, não, agora é só Deus. Não, é Deus em primeiro lugar em tudo. E Ele vai dando isso. Então, esse orar sem cessar, pastor Érico, eu acho que é essa comunhão diária com o Senhor, com a palavra. E, gente, não é fácil a gente estar nessa comunhão, porque o mundo, o inimigo, as coisas, tanta atividade que nós temos que fazer, que às vezes nós perdemos essa oportunidade de estar com esse relacionamento com o Senhor. É verdade, eu acho que é um grande desafio, porque quando nos envolvemos nas atividades diárias, e isso toma não só o tempo, a nossa mente, nós somos cooptados por problemas, por autossuficiência, porque nós tentamos resolver as coisas por nós. O John Owen, um teólogo puritano, ele, segundo a classificação de alguns, ele ao lado de João Calvino e Jonathan Edwards, ele considerado um dos 3 maiores teólogos reformados do nosso tempo. Ele disse que a oração é o principal exercício da alma para buscar a face de Deus e submeter a vontade humana à sua soberania. Sem oração, o crente se desvia para a autossuficiência e perde a orientação divina. É verdade. Aliás, ele tem uma frase bem curtinha que ele diz, orar é o respiro da alma. Olha, a gente respira,
né? Em média, 17 vezes por minuto, e nem percebemos, né? Assim, só quando está correndo mais que você vê, fica ofegante, mas o verdadeiro espírito da oração é aquele que nunca deixa de se conectar com Deus, mesmo quando os lábios estão fechados ou estamos em atividade. Eu gostei de uma frase que eu pesquisei hoje, de William Gurnall, que é um teólogo bem reconhecido. Ele diz: precisamos orar sem tirar a mão do leme, para que o navio não naufrague enquanto oramos. Temos que orar, mas não pode soltar. Sim. Quer dizer, nós temos orar e laborar juntos, né? Então, quando Paulo está falando ali que é orar sem cessar, eu entendo que não é ficar o tempo todo de joelho orando, mas estar o tempo todo na presença de Deus, mesmo trabalhando. Eu tenho o hábito, assim, em casa eu ajudo lavando louça, e quando eu estou lavando louça, eu tenho um momento de oração muito precioso. Por isso eu prefiro que todos saiam da cozinha quando eu estou lavando louça. E deixa comigo arrumar a pia. Eu faço do meu jeito, eu não amontoo tudo lá, eu vou lavando, porque o tempo que eu vou fazer ali, ele é precioso. É um tempo de prazer, não é um tempo de mero dever. E enquanto eu lavo, eu estou orando. E é tão bom. Tem pessoas da igreja que estão doentes, a gente lembra daqueles que estão doentes ali, você coloca. Tem a família, tem os problemas do mundo. Então, eu gosto muito desta frase de Philip Brooks, que ele diz assim: não ore pedindo uma vida fácil. Ore para ser um homem mais forte. Não ore pedindo uma tarefa equivalente às suas forças. Ore por forças equivalentes às suas tarefas. Muito bom. Não é bom? É muito então bom. A gente pode chegar diante de Deus e orar sem cessar, dirigindo o carro, né? Passando por alguns perrengues, né? Eu acho que a gente precisa ter essa consciência. Orar sem trabalhar é zombar de Deus. E trabalhar sem orar é roubar de Deus a sua glória. É verdade. Então, nós precisamos aprender a orar. Como a gente não sabe, o Espírito Santo vai... É verdade. Então, esse orar sem cessar, ele é fundamental, né? Ele é fundamental. E eu acho que a grande, às vezes, dificuldade que nós temos é que quando a gente... Acho que até por causa da comunidade local, quando a gente fala de orar, a gente fala: baixe sua cabeça agora, feche os seus olhos. Então, às vezes a pessoa pensa que orar é aquele momento que ela está ali ou de joelhos ou com o olho fechado. E você vai encontrar vários tipos de oração na Bíblia. Jesus orava olhando para o alto. Então, eu não vi ainda lá na Bíblia que Jesus fechasse alguma vez para orar os olhos. Então, é justamente isso. É a mão no leme e orando. Então, você pode estar sem... Tem um momento de fechar os olhos, de ajoelhar, tem. Mas você está dirigindo, você está lavando a louça. Lavar a louça de olho fechado não dá, né, pastor Glenn? Não dá. Então, você está fazendo as coisas diárias, né? Daqui a pouco, se Deus quiser, nós vamos pegar uma estrada, vamos viajar, e ali, eu sei que a minha esposa vai dormindo, e eu vou ali orando, eu vou ali pedindo a Deus. E não fecha os olhos, não. Não fecha os olhos, não, para guardar de acidente, guardar as pessoas. Então você está ali caminhando, dirigindo e orando, sem precisar fechar os olhos. É verdade. Eu fico pensando também nesse momento que você falou. Nós temos os pedidos, temos ali os momentos, aí vamos orar. Aí me parece que relacionamos
há uma necessidade específica, né? É. Mas eu coletando aqui também algumas coisas, eu fui ver o Abraham Kuyper, que não é muito conhecido, né, no meio assim dos grandes teólogos, mas ele foi um homem que ministro da Igreja Reformada na Holanda, foi fundador da Universidade Livre de Amsterdã. Ele foi até ministro do Pois governo, né? Foi o primeiro-ministro da Holanda. De 1901 a 1905. E, assim, escritor, me parece que foi uma pessoa bem atuante, né? Muito, muito. E ele escreveu que o cristão que ora reconhece que sua vida está nas mãos de Deus. E ainda mais, a oração não é uma opção, mas uma necessidade, pois sem ela o cristão não pode viver de maneira coerente com a sua fé. Pela graça de Deus, eu tenho aprendido que essa necessidade não é algo específico, uma necessidade específica, mas a minha alma não precisa... Não que não tenha, né? Não que não tenha, mas não é. Mas a minha alma precisa... Eu não sei se vocês já experimentaram passar o dia, chega à noite, você fala, nossa, mas foi uma correria e eu não tive meu tempo, além de você estar dirigindo, falar, mas aquele tempo de solitude. E eu tenho experimentado uma coisa bem gostosa, sabe? Eu abro a janela do quarto já à noite, e aí ontem à noite foi uma que eu olhei assim e falei, Senhor, obrigado por deixar eu ver as estrelas hoje. E o Senhor sabe o nome de cada uma delas. E aí bate uma fresquinha ali, eu falei com a minha esposa, se nós tivéssemos feito um andar a mais aqui, eu teria uma visão melhor. E aí é o momento que eu vou me deleitar no Senhor ali e falar um pouco mais só. Mas durante o dia o Senhor tem dado a oportunidade, né? De vários momentos ser essa expressão de orar sem cessar. Então, esse orar sem cessar, ela se torna uma força poderosa, vindo da intimidade que nós temos com Deus, né? Sim. E a gente vai... E o versículo que antecede ao orar sem cessar é alegrai-vos sempre no Senhor. E o que procede, né, em tudo dai graças, porque esta é a vontade de Deus em Cristo Jesus. Eu fiz um estudo, estava no forno para transmitir para a igreja, os 3 imperativos imperiosos, que são esses três versículos, que é alegrai-vos sempre, né? Dai graças, orai sem cessar e dai graças por tudo ao nosso Deus, porque essa é a vontade. Então, esses pontos aqui são nossa alegria, ela passa pela oração. E a nossa gratidão também. Quem é grato, ora, e quem ora é grato. Né? Isso faz... Então, eu vejo que a gente precisa fazer com que o nosso povo, né, leve mais a sério a oração, desmontando um pouco aqueles critérios de cabeçalho, né? Às vezes a gente faz um cabeçalho todo pomposo, tem uma voz de oração, né? Usa uma voz tremelicada, faz rodeios. Não, é um papo, é uma conversa, é uma conversa de, como disse o Billy Graham, é uma conversa de vai e vem, de caminho de vai e vem, de pai e filho, um relacionamento. E permitir que isso aconteça de modo saudável, alegre, né? E grato. Eu, às vezes, não sei se vocês veem, às vezes eu olho as orações assim, parece você está com um papel de supermercado. Né? Uma lista, você vai ticando, abençoa, ou faz isso para aquilo, faz aquilo. Um mundo de coisa, né? Por que não deleita-se nele, né? Não se deleita no próprio Senhor? E eu tenho visto que nós precisamos aprender. Até nós estávamos comentando aqui, antes dessa conversa, da historinha do George Miller, né? George Miller era um homem de oração. Ele deixou um livro, um catálogo lá,
com mais de 50 mil orações respondidas. Puxa. Ele tinha o hábito de fazer o dia em que ele fazia oração, anotava o dia, depois ele botava o assunto e depois o dia em que a oração era respondida. E os biógrafos dele, depois da morte, foram estudar e 65% dessas orações foram respondidas ou no mesmo dia ou na mesma semana. 65%. E só uma oração não teve o dia do acontecimento, da resposta. Foi uma oração que ele fez por uma pessoa pedindo a salvação dela. E essa oração levaram-se, parece que foram 30 anos ou 35 anos. E esse homem foi convertido no dia da morte dele. Mas foi a única oração que ele não teve a resposta. E porque George Miller sabia orar. E ele conta uma história que ele tinha feito lá em Toronto, no Canadá, tinham feito um convite para ele. E para ele pregar no mês de novembro. É um mês já frio. E ele veio com um pouco de antecedência, né? E veio da Inglaterra de navio. Chegou em Nova York, ele pegou um vapor que subia o rio Hudson. E eles estavam navegando ali, subindo, mas o inverno começou a vir mais forte. E chegando ali por altura de uma cidade lá nos Estados Unidos chamada Saratoga, o capitão do navio reuniu as pessoas, os tripulantes, e disse: olha, nós não vamos conseguir chegar em Toronto. E a navegabilidade está ficando impossível, a neblina muito forte, as águas começaram a congelar, ventos fortes. Isso é 1800 e tanto. E aí ele disse: onde é que nós estamos? Aí o capitão foi mostrar no quarto do mapa o local. Nós estamos aqui, vamos levar tanto tempo para chegar até Toronto e não tem navegabilidade. Aí ele disse: vamos orar, capitão? Ele disse: vamos. O capitão também era crente. E aí onde está o problema? Oração de crente às vezes não é oração de filho. Quando eu falo crente, eu estou falando desse rótulo que a gente tem. Aí o George Miller fez a oração como ele fazia. Ele sempre chamava Deus de papai, que no inglês é daddy, né? Papai. Ele disse: papai, eu tenho que estar em Toronto no dia 29 de novembro. Em nome de Jesus, amém. O capitão ficou: mas isso é oração aqui? Isso aqui Deus não vai escutar. Ele pensou consigo e então ele fez um cabeçalho, né? Começou, porque às vezes começa com Deus de Abraão, de Isaac, de Jacó, e vem tocando, passa pelos profetas e chega pelos apóstolos, para depois... Eu estou fazendo um pouco de ironia, sabe? Mas ele faz aquele rodeio todo. Quando ele começou, o George Miller bateu no ombro dele e disse: capitão, o senhor não precisa orar. Primeiro, o senhor não crê que Deus vai lhe responder. Segundo, porque eu tenho certeza de que ele já me respondeu. Faz 53 anos que eu ando com o Senhor e ele nunca falhou uma vez sequer. E ali... Tinha comunhão. O capitão disse: agora sim. Esse homem que eu tenho tanto respeito e consideração, dizer um negócio desse, se levanta, o senhor verá que a neblina já está se dissipando, o vento cessando. E quando eles subiram no tombadilho do navio, estava acontecido exatamente assim. E no dia 29 de novembro ele estava lá. E ele conta no detalhe, quando ele orou lá, quando foi feito o convite, ele entregou o assunto ao Senhor e disse: Senhor,
deu autorização para ele estar lá. Então, aquele que deu autorização não ia impedir que estivesse lá. Então, oração, meus queridos, não é essa coisa que muitas vezes a gente faz, essas decorebas. Maurício falou sobre a reza, a repetição vã, né? É algo muito mais. O que é que vocês me contam mais? Por exemplo, o escritor inglês Matthew Henry, no século XVII, ele disse que quando Deus pretende dispensar grandes misericórdias a seu povo, a primeira coisa que ele faz é inspirá-los a orar. Isso aqui tem uma coisa boa para a gente conversar sobre a oração que vem de Deus e vai para Deus. É bem interessante isso. Eu ia até trazer aqui uma questão dentro desse fato com George Miller, que aí o senhor falou da autorização que Deus deu a ele para que ele fosse pregar, né? E a minha questão era oração e soberania de Deus, né? Porque cremos que Deus, ele governa todas as coisas, sua vontade, seus decretos, tudo estabelecido por ele. E como George Miller, tantos outros filhos de Deus oraram e parece, né, que Deus muda de ideia, mas a gente sabe que não é isso. Nós sabemos que não é isso. Mas como isso, nós estamos falando aqui com irmãos e irmãs que estão nos vendo agora e também pensando sobre isso na questão da oração, como lidar com esse aspecto, né? Da vontade de Deus e da oração, do pedido que nós fazemos ao Senhor. Exatamente. E da soberania dele na oração. Que às vezes, infelizmente, a gente escuta pessoas dizendo assim: eu orei e Deus fez. A minha oração. Criatura, não é o seu orou. Primeira coisa é que Deus, que o Espírito que nos leva a orar. É aquilo que o pastor Glenn falou, né? É aquela coisa de lá para cá, de aqui para lá. Né? Então, às vezes a pessoa fica agarrado, não, porque eu orei e eu vou orar. Não, a oração é dele, por ele, para ele todas as coisas. Não é porque eu orei que ele fez porque ele é gracioso, porque ele é misericordioso, é um Deus bondoso. Não é a minha oração que move o céu, não, é o céu que move a minha oração para voltar para o céu. Então, isso aí é o Spurgeon, ele diz que a oração é como o pombo-correio, né? Você pega um pombo-correio aqui, Londrina, e leva esse pombo-correio para Maringá, ou vamos botar mais longe para... nós estamos aqui no Paraná, lá para Curitiba. Você leva o pombo-correio para lá. Aí você põe um recadinho no pescoço do pombo-correio e solta lá. Ele dá umas 2 ou 3 voltas lá em cima da cidade, procura o rumo e volta para Londrina. E o Spurgeon disse, a oração é como o pombo-correio. Ela começa no céu, ela vem ao coração do homem aqui na terra e ela volta para o coração de Deus. Essa trajetória. A oração não começa na gente, ela começa em Deus. A natureza da bondade de Deus não está apenas em abrir a porta, abrir para aqueles que batem, mas também de levá-los a bater. Quem disse isso foi Santo Agostinho. A natureza da oração é essa. Não é somente... ele vai dar o sentido de bater, a vontade de buscar, né? Então, muitas vezes, as nossas orações são gestos momentâneos provocados por situações. Não estou dizendo que elas, nesse sentido, elas também não têm o seu valor, mas elas primeiro precisam vir da intimidade do coração de Deus para o nosso. E depois voltar como petição, ou como gratidão, ou como adoração, porque esses são fatores da adoração, da oração. Que é a petição, é o louvor, é a gratidão. Ações de graça. Né? Tem gente, como eu disse, a oração é mais um hall de supermercado.
E eu tenho o meu rol, às vezes de madrugada eu tenho as minhas pedidos para a igreja, para isso. Uhum. Hoje mesmo eu vi Deus fazer uma coisa que eu estava percebendo que poderia ter uma situação crítica e a gente vinha orando e aí naquele momento assim a pessoa tomou a decisão que não precisava ah, qualquer outra intervenção humana, que Deus resolveu e disse: "Oh, meu Pai, como tu és bom", né? Ele dirige o nosso caminho. É verdade. Não é? O senhor trouxe para nós o texto de 1 Tessalonicenses e falou dos imperativos, né? Regozijai-vos ou alegrai-vos sempre, orai sem cessar, em tudo dai graças. E eu peguei o finalzinho do 18 que fala que esta é a vontade de Deus em Cristo Jesus para convosco. Essa é a vontade do Senhor. E aí eu fico avaliando, né, no meu dia a dia, a minha vida. O Senhor tem essa vontade, alegrar nele. Consciência da presença do Senhor em cada instante das nossas vidas, né? Mesmo em tensões, momentos difíceis, o Senhor nos chama a olharmos além da circunstância para Ele, né? E nós sabemos que a nossa vida diária ela é recheada de circunstâncias adversas. E o Senhor nos faz olhar para Ele, olhar a realidade da nossa salvação, da nossa esperança no Senhor, né? E esse em tudo dai graças, que também é um desafio da nossa alma, que tende a se agarrar em coisas que vemos, né? E não é quando só as coisas vão bem, mas eu vejo que o Senhor nos chama a confiar nele, a reconhecê-lo em todos os nossos caminhos, que ele está no controle de tudo. E essa é a vontade do Senhor. Exatamente. E nós sabemos, a medicina está trabalhando muito com isso agora, descobrindo que a Bíblia já está falando há milênios. Há milênios, que a alegria, a gratidão são antídotos contra a ansiedade, contra a preocupação, essas doenças psicossomáticas, né? Eu gosto muito desse assunto. Tem muita coisa da Bíblia, quando a Bíblia fala para a gente ser em tudo dai graças. Então, isso aí são antídotos para que a ansiedade, o estresse, porque o que é a oração? É você entregar na mão daquele que pode todas as coisas. Eu gosto muito daquele Salmo 9:10, quando o salmista diz: em ti, pois confiam. Tem uma versão que diz confiarão. Eu não gosto muito do futuro, mas em ti, pois confiam os que conhecem o teu nome, porque tu, Senhor, não desamparas aqueles que te buscam. E eu sempre falo, aquele que conhece, confia. Quem confia, descansa. Lógico. E aí você faz aquela oração e Deus, nós vamos ver aqui, ele vai responder. Ele pode responder sim, ele pode responder não, ele pode responder espere. E você não fica magoado, porque a gente fica magoada com Deus, bravo com Deus. Deus não ouviu minha oração. Rapaz, baixa a bola, cara. É verdade. Baixa a bola. E como vocês estavam falando sobre gratidão, eu me recordo aqui de uma palavra do Matthew Henry, que ele disse: devemos agradecer a Deus em todas as situações, não apenas por aquelas que são agradáveis, mas também por aquelas que são dolorosas. Pois mesmo em nossas aflições, há algo a ser reconhecido como gratidão. Sim, né? sem dúvida. E tem aquela historinha da Carrie Ten Boom e a sua irmã, né? Que foram presas, elas estavam protegendo os judeus dos nazistas lá na Holanda. E elas foram presas e mandadas para um centro de concentração, né? E lá elas ficaram dentro de um barracão onde tinha muitas pulgas. E a Betsy, a irmã dela, disse, uma vez a Carrie estava gemendo por causa das pulgas que estavam mordendo. Uns dizem pulgas, outros dizem piolho, né? Mas tem as versões. E ela disse para a irmã: vamos dar graças a Deus por esses bichinhos aqui que estão nos mordendo.
porque ela descobriu que as guardas, elas não entravam naquele pavilhão e elas tinham tempo para pregar e para orar com as pessoas que estavam lá presas. E elas levaram muitos a Cristo. Então, você tem que dar graças por tudo, porque a Bíblia não está dizendo bobagem, não, né? Ela está dizendo que é verdade. E o Dietrich Bonhoeffer, que foi um teólogo, pastor, que esteve preso e que acabou morrendo lá na Alemanha, ele diz assim: somente aquele que dá graças por tudo mostra que realmente conhece Deus. Porque essa vontade de Deus em Cristo Jesus, né, que você leu ali, e a gente tem que fazer da oração, que eu estava conversando aqui, fazer da oração esses aspectos, que é a petição, né? A gratidão, o agradecimento e o louvor, a adoração, né? E falar em adoração, pastor Eric, o Salmo 29:2, ele tem uma pegada bem interessante: tributai ao Senhor a glória devida ao seu nome, adorai o Senhor na beleza da sua santidade. E nesse contexto de adoração e culto, eu quero fazer aqui 2 perguntas para a gente pensar um pouco sobre isso. Sim. Como é que a igreja, como é que a oração se conecta com a adoração verdadeira? Como que oração e adoração. Aliás, eu gosto de... Na língua portuguesa a gente vê isso. Né? Você tem adoração. Você corta o AD e fica oração. AD, sim. Corta e fica oração. Aí você corta o A, OR e fica ação. Então, adoração produz oração e ação. Né? Isso na língua portuguesa. Com as outras línguas não dá para fazer isso, mas aqui para nós, isso é só didaticamente. Nesse contexto de ministério, como é que se conecta a adoração verdadeira e como podemos ensinar aos cristãos, né, a adorar a Deus e também fazer suas orações em termos de adoração? Então, a oração e a adoração, elas estão profundamente interligadas na vida cristã, né? E ambas, elas são expressões de uma vida voltada para o nosso Deus, para o Senhor. Mas elas têm algumas ênfases diferentes, embora complementares. E uma delas é que a oração como expressão de adoração, né? Que envolve essa entrega, o reconhecimento da soberania de Deus. Então, quando nós oramos, nós estamos justamente nos dirigindo ao Senhor, reconhecendo quem Ele é, os seus atributos, dentre eles a sua santidade, a sua soberania. E é um ato de adoração. Nós estamos nesse ato que envolve a submissão da nossa vontade à vontade do Senhor. Eu estou confessando isso, e quando eu faço isso, eu reconheço quem Ele é, me prostro diante do Senhor. Essa expressão de prostrar-se diante do Senhor, uma das expressões externas, que são visíveis, mas embora alguém pode estar de joelhos e no coração arrogante, né? Sim. Mas ele é como a ideia daquelas orações toda esquematizada, toda preparada com uma entonação de voz até diferente. Então, mas quando nós nos colocamos diante do Senhor, e eu vejo a importância na congregação dessa oração coletiva, que ela leva outros irmãos a também olharem ao Senhor. Se a oração for antropocêntrica, perde-se o Senhor de vista, né? E deixa de ser uma adoração para ser uma inflar do ego, né? Da sua capacidade. Mas quando nós nos prostramos de fato, como a palavra nos ensina, em espírito e em verdade,
esta oração de reconhecimento de quem Deus é e da nossa total submissão à vontade dele, isso se torna oração, uma adoração. Quando nós vemos lá a oração de Jesus em Mateus 6, 9 a 13, nós vemos um exemplo clássico, né? Que ele diz, Pai Nosso. Ele já começa reconhecendo que Deus é Pai. Logo em seguida ele fala, santificado seja o teu nome. Expressa essa dependência, a relação do reino, da vontade do Senhor, né? E lembro também do Salmo 100, que é uma oração. Ele fala, celebrai com júbilo ao Senhor todos os habitantes da terra. Servi ao Senhor com alegria e apresentai-vos a Ele com cânticos. É um tipo de oração que foca exclusivamente a adorar a Deus por quem Ele é. É verdade. Pode falar, Maurício. Não. Eu me lembro de um homem de Deus que tem até um livro chama-se O Homem que Orava. Esse cara foi formado numa universidade americana e tinha todo o esnobismo do conhecimento teológico, que é uma coisa que acontece muito nos bons alunos ficarem ensoberbecidos. E quando ele foi para a Índia, um cristão simples deu uma cartinha para ele, e nessa cartinha ele perguntava se ele estava capacitado pelo Espírito Santo para fazer a missão missionária. Ele ficou tão revoltado na sua cartinha, jogou lá no canto do navio, mas aquilo foi o caminho que Deus usou para quebrantá-lo, e ele se tornou um homem de oração. John Hart, ele vivia na comunhão com Deus. E um dia ele voltou aos Estados Unidos para férias, e um colega de turma dele, que era missionário, que era evangelista, disse, John, você está aqui, eu queria muito que você fosse orar comigo, eu tenho visto as suas experiências de oração, eu queria que você ficasse um pouco comigo. E aí ele disse, não, eu vou. E foi lá um dia à casa daquele pastor, aquele evangelista, e ele disse assim, John, ora comigo, John, você sabe, eu estou igual uma lata velha, vazia, eu só faço barulho no púlpito, eu não tenho vida, não tá... E eu estou me sentindo tão vazio, tão vazio. O John disse, vamos orar. Aí entraram lá num gabinete, um lugar, e os dois se ajoelharam. E o amigo ficou esperando o John orar, e ele não orava, ficava silêncio, quieto. E passaram-se 5 minutos, nada, 10 minutos, nada, 15, nada, 20, nada... meia hora, 45 minutos, nada, nenhuma palavra. Depois de 50 minutos, por aí assim, o John abriu a boca e disse, oh, Daddy, my father. Oh, papai, meu pai. Somente isto. Ele disse, naquele instante, o ambiente, o quarto, encheu-se da presença de Deus. Inundou a presença de Deus. Ele disse, o meu coração foi invadido por uma suficiência, por algo que transcende. Porque às vezes a gente tem a ideia de que oração é falação. E na verdade oração quietude e intimidade. Quando ele foi dizer, depois de 50 minutos, ele disse, oh papai, meu pai. Ali estava toda a petição que ele estava falando pelo seu amigo. E é isso aqui, gente, uma das coisas que nós precisamos entender, né? Que a oração é uma intimidade com Deus. Quando eu era menino, lá no interior do Piauí, não era em Barbacena, não. Eu me lembro do T.C. Bagby, um missionário que
foi muito importante no meio batista no Brasil. E ele andava na estrada orando, falando. E ele se metia depois do almoço no acampamento e ia pela floresta dentro em oração, falando com Deus. Uma vez ele se perdeu. Eu me lembro desse dia porque nesse dia eu levei umas palmadas da minha mãe, porque estávamos esperando, era já quase 9 horas da noite, ninguém sabia do TC. Aí puseram os cachorros para farejá-lo e encontraram ele sentado numa pedra, num lugar chamado Cachoeira. Ele estava sentado lá, adorando a Deus. E quando encontraram o TC, disseram: pastor, está todo mundo lá esperando para o senhor pregar. E ele disse: mas faz tão pouco tempo que eu estou aqui na presença de Deus. Aquela intimidade, aquela relação maravilhosa, né? É. E Jesus, você falou que os discípulos, né? E aquele capítulo 11 de Lucas, né? Você falou que um discípulo... Eu fiquei, outro dia, fiquei olhando assim, quantos discípulos Jesus teve aqui na Terra, no tempo dele? Os 12, né? Teve alguns outros, tinham 70, alguns mais. Eu tenho a impressão que aquele número que Paulo colocou lá, que ele apareceu a mais de 500 depois da ressurreição, esse número aí, 500 e tanto, até 600, foi o número de discípulos que Jesus fez. Por que eu digo isso? Porque ele disse assim: agora o mundo não me verá mais, vós me vereis, porque eu vivo e vós me vereis. Depois da ressurreição, ele apareceu aos seus discípulos, porque o mundo não podia ver. Ele apareceu a mais de 500 de uma só vez. A minha impressão é que Jesus não teve muitos discípulos. Ele teve muita gente que se aproveitou do ministério dele. Foram curados, tiveram uma boa refeição e tudo mais. Agora, um discípulo só pediu a Jesus: ensina-nos a orar. Porque é muito mais fácil se aprender a pregar do que a orar. É verdade. Porque orar é uma coisa muito intimista, é muito do coração. E não tem plateia, né, pastor? Não tem plateia. E o Senhor Jesus aqui, ele vai ensinar os discípulos a orar o Pai Nosso. Você falou agora há pouco, né, Eric, sobre esse ensinamento de Jesus. Eu até escrevi um livrinho, né? Um livrinho que Aprendendo a Orar o Pai Nosso. Ele foi lançado em 2021. Um livrinho despretensioso, mas que tem algumas trilhas que nos ajudam a orar. Porque muitas vezes nós pegamos o Pai Nosso como uma repetição vã, né? É uma repetição. Faz uma oração, e é muito comum entre católicos, protestantes, evangélicos, vamos orar o Pai Nosso. Início Pai de Nosso, jogo de futebol. a gente, Agora, Natal, Ano Novo, tem muito isso. junta as mãos Junta aqui, as mãos. Pai Nosso que está no céu, santificado seja o teu nome. Não sabe nem o que falou, que é aquela de Coreba. E eu creio que a gente podia falar um pouquinho sobre esse assunto aqui, não é? Porque a oração que vem de Deus, o tempo todo, ele nos está treinando para orar. Essa é uma frase que está no livrinho Aprendendo a Orar o Pai Nosso. A oração vem de Deus e o tempo todo o Senhor está nos treinando a orar, né? Eu tenho uma netinha que mora conosco e
E outro dia alguém disse assim, mas como ela fala correto o português? E eu fiquei pensando assim, quantas vezes eu tenho corrigido ela para falar? Né? Quando ela fala errado, eu vou e corrijo. E ela aprende. Então, é esse contato. Quando eu falo oro errado, meu pai me corrige. Eu vou crescendo nessa intimidade, né? E eu queria que a gente pensasse um pouquinho aqui, gostaria de ouvir de vocês, Eric e Maurício, o que significa dizer que Deus nos treina para nós orarmos? Que treinamento é esse? Como é que ele nos treina? Eu me lembrei hoje de C.S. Lewis, quando ele, no livrinho dele, O Problema do Sofrimento, ele diz que as aflições ou tribulações são o megafone de Deus para despertar um mundo surdo. E o contexto dessa frase é justamente de expressão de uma ideia de que em meio a essas tribulações, aflições, Deus pode estar querendo nos falar, nos alertar, nos ensinar um pouquinho mais profundamente da nossa vida espiritual. E o sofrimento, embora doloroso, ele pode ser uma forma de Deus nos alertar, nos chamar a atenção para o que realmente importa nessa relação, né, com Ele, no arrependimento, na busca, no desejo da verdade, do propósito de Deus em nossas vidas, em todas as áreas, né? E interessante que o C.S. Lewis, ele passou por uma situação que a esposa dele morreu e ele foi levado a uma reflexão profunda sobre esse sofrimento, de tal maneira que ele acreditava que esse sofrimento poderia ser uma maneira de Deus falar e nos atrair, nos ensinar a viver com mais profundidade e sabedoria. Olha essa palavra aqui que eu anotei aqui para falar. Orar não é tanto submeter nossas necessidades a Deus, mas submetermos nós mesmos a Ele. Não é tanto apresentar os nossos assuntos, mas nós mesmos. Nós precisamos nos colocar. E a oração do Pai Nosso, Pai Nosso, isso para mim foi uma mexida. Ele não é meu pai, ele é pai de um bocado de gente. Então eu tenho que entender que aqui já começa a oração comunitária, a oração como família. Pai Nosso, que estás nos céus. Eu li um livro que me ajudou, que foi dividir o Pai Nosso em sete locais onde eu posso me transportar para algumas... É como se fosse uma viagem de trem. Eu saio de Londrina e vou até o Rio Grande do Sul. E nesse trem eu vou parando em algumas cidades, ali eu desço e vou fazer um passeio e vou pegar alguma coisa. Então eu entendo que o Pai Nosso eu posso orar assim: Pai Nosso, o Senhor é meu, é do Maurício, é do Eric, é de tal e de tal e de tal. Pai Nosso que estás nos céus, céus da atmosfera, céus das estrelas, o céu, o terceiro céu, o céu da tua presença está nos céus. O Senhor está neste mundo, santificado seja o teu nome. Santificado seja o teu nome na vida do Maurício, na vida do Eric, santificado seja o teu nome na política brasileira, santificado seja o teu nome. Eu vou viajar, vou passear aqui nesse local, vou ter uma relação com várias pessoas.
vou pedir pelos doentes, santificado seja o teu nome. Depois eu pego, venha a nós o teu reino, e o teu governo. Esse assunto vai preencher muitas áreas. Depois, seja feita a tua vontade. Eita, oraçãozinha pesada. Eita, ponto pesado. Quando eu chego nessa terceira estação, seja feita a tua vontade. Na minha vida, na vida daquele irmão que está doente, na vida daquele que está brigando comigo. E se o senhor quer que haja uma unidade, né? Aí o assunto... Como é que vocês veem isso? Assim, se essa oração fazendo essas paradas tem sentido ou não? Uma coisa que vale a pena a gente lembrar aqui, pastor Glênio, é que só existe uma maneira do ser humano reconhecer Deus como Pai, né? Por meio de Cristo, da obra de Cristo. Porque todo mundo é filho de Deus, como o senhor disse há uns anos atrás, necas de pitibiriba. Filho de Deus é só aquele que teve uma experiência de regeneração, de novo nascimento, em Cristo Jesus. Porque tem muita gente chamando Deus de Pai, mas Deus não é Pai dele, não. Porque ele não conheceu a obra redentora de Cristo na cruz. Mexe nisso aí, meu filho. Então, isso aqui eu acho que o ponto-chave está aqui. Quando João vai dizer, vede quão grande amor nos concedeu o Pai a sermos chamados filhos de Deus. Então, filho de Deus é aquele que nasceu de novo em Cristo Jesus, filho de Deus é aquele que foi regenerado em Cristo Jesus, filho de Deus é aquele que tem Cristo habitando nele. É aquilo que Paulo diz. Como é que ele foi feito filho de Deus? Quando ele tem aquela revelação, quando ele dá aquela palavra, eu estou crucificado com Cristo e vivo não mais eu, mas Cristo vive em mim. Quando ele diz, se alguém está em Cristo, é uma nova criatura. Então, nós só podemos chamar Deus de Pai depois da regeneração, depois dessa troca de coração, depois que Cristo vem habitar em nós. Porque senão as pessoas ficam achando que todo mundo é filho de Deus, isso aí é um grande engano, precisamos passar pelo novo nascimento, pela regeneração. Aí sim, nós podemos dizer, meu Pai, Pai nosso que estás no céu. Exatamente. Hoje até eu recebi um vídeo do Papa Francisco, ele falando de que todas as pessoas são filhos de Deus. Aí. Os muçulmanos e todos podem ir a Deus. Mas a Bíblia é radical, muito radical. Ela é muito clara em dizer assim, que Jesus veio para o que era seu, aí pode ser um judeu ou até a humanidade, os seus não receberam, É verdade. mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. Serem feitos. Serem feitos, não é se fazerem, Exatamente. serem feitos filhos de Deus. Aos que creem no seu nome, os quais não nasceram do sangue, não é uma questão de consanguinidade, não é porque é judeu, ele é filho de Deus, não nasceram do sangue. Não é porque é filho de crente. Não é que porque vai é filho de crente, crentinho. nem nasceu da vontade da carne, não é uma questão de instinto, mas A de vontade Deus. É uma questão da vontade de Deus. E como é que Deus faz para fazer uma pessoa nascer de novo? Hein, Eric? Como é que qual foi o propósito, o projeto que ele fez para desmanchar e refazer? Me conta aqui, rapidinho. A gente, quando pensa eu mesmo, quando criança, ouvindo sempre na igreja, meio evangélico, não é? Você precisa aceitar Jesus. E sempre uma ideia de que eu poderia conquistar uma salvação por meio de algo que eu fizesse de bom. E conhecendo na palavra, primeiramente, que eu nasci com uma natureza totalmente corrupta, perversa, embora não tenha realizado coisas que me levassem para a cadeia ou que me fizesse parecer uma pessoa má, mas eu sabia bem o que havia no meu coração. O segundo ponto importante foi saber que eu não tinha nada que pudesse em mim fazer para ser salvo, mas que Jesus Cristo
o Filho de Deus, ao morrer naquela cruz, ele levou essa natureza perversa com que eu nasci. Que eu não sabia que era uma natureza totalmente, como a Bíblia fala, depravada. Mas, embora não tenha feito, sei do meu coração. Então, eu, pela graça de Deus, olhando as Escrituras, pude crer que naquela morte de Cristo, como diz a palavra, eu também fui incluído, eu fui unido a Cristo na sua morte e ressurreição. Tudo por graça, crendo que fui crucificado com Cristo, como o apóstolo Paulo disse. Isso para mim é uma coisa maravilhosa. O apóstolo Paulo, naquela época, conhecedor de toda a história, de toda a lei, de tudo do povo de Deus, do povo de Israel, e ele confessar que ele estava crucificado com Cristo, o que significava estar crucificado com Cristo? Naquela época, e Cristo sendo crucificado, odiado pelos judeus, né? E o povo de Israel, como foi o pastor Glenn lembrou, veio para os que eram seus não receberam. E aí Paulo confessar, ele soube que Jesus Cristo foi crucificado. Agora, ele dizer que foi crucificado juntamente com Cristo é porque lá ele tinha visto nas Escrituras que com cordas humanas, com amor eterno, o Senhor Jesus, Amém. Deus em Cristo nos atrairia nele, né? Então, eu, pela graça de Deus, aquele que crê na sua morte e ressurreição com Cristo, sendo plenamente justificado, sendo feito uma nova criatura na ressurreição, é tornado filho de Deus. Está aí a salvação pela graça, né? Então, você que está nos ouvindo, não é passar de uma igreja para outra, de um sistema religioso para outro. Não é simplesmente adotar uma teologia, uma forma. É um milagre que tem que acontecer da parte do Senhor. É verdade. Isso aqui que o Maurício e o Eric estavam falando sobre a questão da nossa atração. Nós estávamos em Adão quando Adão pecou e nós pecamos juntamente com ele. Isso é natural. Agora, Cristo atraiu a todo aquele que crê nele, crê porque foi atraído, ele vai experimentar uma mudança de foco. É verdade. Antes sou eu quem vive, mas agora não sou eu mais quem vive, é Cristo que vive em mim. Foi isso que Paulo disse. Então, essa mudança é que nos faz filhos. Filho não é simplesmente quem foi educado na igreja. Eu preguei para um pastor que eu também fui criado na igreja. Eu não era nova criatura, eu não era filho de Deus, eu era filho da igreja, eu era filho do sistema. Eu era uma pessoa que estava ali sendo condicionada. Eu costumo dizer, assim como Pavlov condicionava os cachorros dele, eu era um condicionado dentro da igreja, mas eu não tinha experiência de novo nascimento. Um religioso, né? Um religioso, mas completamente vazio. Agora, o Senhor Jesus veio para desmanchar o velho Adão lá na cruz e refazer o novo homem criado em Cristo Jesus, que é para as boas obras que Deus preparou. Então, você só pode ser filho de Deus se nascer de novo. É verdade. Todos nós somos criaturas divinas, todos somos criaturas de Deus. Mas criaturas sem novo nascimento são criaturas perdidas, perversas. Não são filhos de Deus. É radical? Mas é Bíblia. Nós não estamos aqui para tentar negociar os princípios bíblicos, não para fazer um acordo, fazer uma coisa politicamente correta. A palavra de Deus é muito clara. Filho de Deus é quem nasceu de Deus. E para nascer de Deus tem que morrer com Cristo e ressuscitar com Cristo. Interessante, né, pastor, que pode até parecer, não é? Pode até parecer. Pode frequentar a igreja, pode carregar a Bíblia, pode orar, pode fazer tanta coisa. Mas naquele último dia o Senhor Jesus vai dizer: apartai-vos de mim, que pode ser pastor, pode ser padre, nunca vos conheci. Exatamente. E eu estava falando desse pastor que Deus me deu a graça de falar com ele sobre a minha experiência e ele dizer para mim assim:
pastor, eu sou apenas um religioso. Como é que eu faço para nascer de novo? Eu disse, olha, só tem um jeito, é crer no que Cristo fez. A obra foi crer consumada. na pessoa dele e na obra dele. Não é acreditar. Tem muita gente que acredita. Acreditar é dar crédito a. Dar crédito qualquer uma pessoa, um pouquinho mais pode dar. Mas crer é colocar-se dentro desse pacote. Isso aqui é para mim. Eu creio que eu morri com Cristo e aí nós podemos orar, venha o teu reino, né? É verdade. Venha o teu reino. E essa um dos aspectos, né, que nós, daquela pergunta anterior da adoração e a oração, é que clamar ao Senhor, venha ao teu reino e seja feita a tua vontade, só por meio da vida de Cristo em nós. Sem dúvida. Para submeter e dizer, Senhor, a tua vontade é melhor. Eu estou diante do Senhor, não é só para pedir, não é só para... Não, eu quero expressar aqui o reconhecimento, o louvor, a gratidão, a submissão à tua vontade. A minha intercessão é por meio de Cristo. É uma resposta, não é uma iniciativa nossa, é uma resposta daquilo que Deus faz em nosso coração. Isso é maravilhoso. Exatamente, né? Porque o venha o teu reino é nós estarmos moldados aos valores do reino. Ao amor, à justiça, à santidade. E isso só é produzido pela vida de Cristo em nós. Jesus falou com Nicodemos, né? Ele diz para ele, ó, se alguém não nascer de novo, não pode ver o reino de Deus. Primeiro. E depois não pode entrar no reino de Deus. Não pode nem ver. Né? Moisés viu a terra prometida, mas não entrou. Né? Mas o que não nasceu de novo não pode nem ver. Quanto mais entrar. Então você não deixe isso de soslaio, não olhe apenas de rabo de olho. Preste atenção nisso. Sim. Então eu vejo que orar o Pai Nosso tem... A gente passou aqui rapidinho por 3 coisas, né? Santificado seja o teu nome, venha a nós o teu reino e seja feita a tua vontade. Aí agora tem mais 4. E eu vou rapidinho lembrá-las. Primeiro, dessas 4, eu estou com fome e me dá do pão nosso de cada dia. Eu não entendo isso só do ponto de vista físico, o pão da comida, da padaria. Não. Eu tenho isso como uma impressão do povo de Israel no deserto com o maná. O pão nosso de cada dia, que o maná apontava para Jesus, que satisfaz a fome de significado. É o pão da vida, né? Ele é o pão da vida, o pão que desceu do céu para satisfazer a nossa vida. Não é uma questão de satisfação intestinal, é satisfação existencial. É você ter significado nesse mundo. Eu sou o pão nosso de cada dia nos dá hoje. E logo em seguida ele faz uma oração que é bem pertinente, e aí eu tenho que orar pelos meus adversários e também por mim, e perdoa-nos para que nós possamos perdoar também, perdoa os nossos adversários, as nossas dívidas, e nós possamos perdoar aqueles que nos ofendem. E essa oração, essa estação aqui, que é a 5ª estação, ela tem me pegado muito. Eu tenho muitas vezes encontrado pessoas que eu não gosto porque me ofendeu, porque me feriu ou porque eu feri, e eu preciso tratar isso, e ali nós temos que parar, às vezes tempo, pedindo a Deus perdão e perdoando aqueles que nos ofendem, porque eu não quero ser uma cadeia de segurança máxima, uma penitenciária guardando gente. Olha a frase que eu vi essa semana, que diz assim, perguntaram para o sábio, o que é raiva? Ele disse, é a sentença que nós damos a nós mesmos pelo erro dos outros. O sujeito errou conosco e nós damos uma sentença sobre nós. Ficamos com raiva do sujeito.
E aí fica uma vida michuruca, uma vida, né? Escrava, né? Escrava. Só me permite, esses dias eu estava numa situação dessa, preso com isso no coração, e angustiado. E eu comecei a confessar diante do Senhor isso. Porque por nós mesmos não tem como nós sairmos de uma situação dessa. E aí, que na hora, eu comecei a pensar na graça, na misericórdia de Deus, e aí compus uma melodia com uma letra. Eu não tinha a paz do Senhor naquele momento, esse descanso. Então, a minha oração cantada foi que o Senhor cumprisse aquilo que a palavra dele já disse. E eu comecei a cantar: que a tua paz inunda o meu ser, com graça e misericórdia sem fim. Tua paz inunda o meu ser. Quer dizer, aquela ideia do louvor antes mesmo de receber. Mas é o louvor já com entrega. E foi tremendo isso, porque a paz do Senhor, de fato, ela inunda o nosso coração, né? Sem dúvida nenhuma, porque nesse mundo em que nós vivemos, não é possível se passar sem feridas, sem contusões, sem desprezos, sem ofensas. Nós todos vamos passar. Agora, diante disso, eu vou me resguardar e manter aquela coisa lá dentro de mim. Então, depois que eu saio da quinta estação, eu vou para a sexta e vou trabalhar a questão da tentação, né? Eu sou tentado em todas as áreas, mas eu não estou pedindo para ele me livrar da tentação, mas para ele me livrar quando eu estiver passando pela tentação, porque a tentação vem. Santo Abelardo, um padre católico, ele disse assim: Deus, não me livres da tentação, senão eu ficarei tentado a viver sem ti. A tentação acaba nos sendo benéfica, porque ela nos põe para buscá-lo. Né? Ela tira a nossa onipotência para a gente olhar para a onipotência daquele que pode. De Deus. Então a gente tem que ter o cuidado de ver, olha, Senhor, eu fui tentado hoje, eu estou sendo tentado agora, e o Senhor é a minha solução, é a minha força, é o arrimo da minha sorte. Né? E depois, a última de todas, eu também trabalho ali os assuntos que eu estou tendo tentado, aí livra-nos do maligno. Né? É a última das coisas, para depois vir para o momento de adoração. Porque teu é o reino, e o poder, e a glória para sempre. Porque teu é o poder na minha vida, porque o Senhor vai fazer. Então, a oração do Pai Nosso, eu já orei o Pai Nosso em 5 minutos, já orei o Pai Nosso em 5 horas. Ficava ali, assunto. E cada estação que você para tem algo que você vai ver. Vai ver. E ali você pode... E você faz um tempo, para um pouco, faz outro tempo, e aí para ali, vai continuando. E é um assunto maravilhoso, né? Começa com Deus e termina com Deus, né? Com Deus, é dele. O Pai Nosso, e aí depois entra no aspecto nosso, e aí termina. O teu é a glória, sempre é dele, por ele e para ele, né? Agora, Tiago, ele nos diz uma coisa interessante, ele diz assim: vocês pedem e não recebem, porque vocês pedem mal para gastarem nos seus deleites. Como podemos mostrar isso para as pessoas e trazer isso para a prática? Como podemos orar com mais sabedoria, não pedindo essas coisas banais? Assim, muitas vezes Deus responde essas coisas também, mas como podemos sair dessa superficialidade? O que vocês me contam? Me lembrei daquele texto quando o salmista diz, né? Deus deu-lhes tudo o que pediram, e depois vocês definharam as suas almas. Então, às vezes a gente fica pedindo, e não é errado você pedir as coisas desse mundo aqui, a gente precisa viver nesse mundo,
mas a gente precisa focalizar quando Paulo vai dizer, a nossa pátria está nos céus. É você estar focalizando a eternidade. Se tem uma coisa que nós precisamos pedir para Deus, é Senhor, dá-me o contentamento. O contentamento. Então, às vezes a gente fica ali só pedindo o pão da padaria e esquecemos que nós precisamos do pão do céu, aquele que vai saciar essa fome de significado, essa angústia existencial que o ser humano tem, é só ele que vai fazer isso. Então, às vezes a gente pede mal mesmo para esbanjar, e é só o Espírito Santo para nos alinhar à vontade de Deus, para a gente pedir segundo a vontade dele. Vocês têm algum testemunho assim de prático de oração na vida? Alguma coisa que possa edificar as pessoas com a experiência? Ou de vocês, ou de alguém que vocês têm? Eu creio que, primeiramente, a vontade de Deus, ela está nas Escrituras. O Senhor deixou para nós, né? E a nossa oração precisa estar alinhada com essa vontade que o Senhor já nos deu. Descobrir algo que o Senhor não revelou é algo que nós vemos no meio cristão as pessoas tentando, né? Então, desse testemunho, eu tenho lembrado de duas irmãs nossas em Cristo. Uma já está com o Senhor, e outra ainda está viva, a irmã Eneida, e a outra é a irmã Nilda. As duas com o mesmo problema, com câncer no pâncreas. E a história dessas irmãs, uma história de testemunho, de dependência, de esperar no Senhor, de alegrar-se, tem sido muito didático. A comunhão que elas têm com o Senhor. Tem a gente percebe isso. Né? A Nilda já se foi, e foi um testemunho que tem impactado, tem surtido frutos na vida dessa família. É verdade. Né? E a Eneida ainda, e passando por tratamentos dolorosos, difíceis, e ela sempre grava os áudios das orações, sempre com o coração grato ao Senhor. Gratidão. E recentemente eu tive uma experiência que eu falei que foi muito didática. Teve uma irmã nossa também, ela estava grávida, e ela não queria o parto normal, queria cesárea, marcou o dia. Esse exemplo tem a ver com alinhar a vontade de Deus e com esse pedir as coisas ou seja, não pedir mal, pedir o que é a vontade de Deus, né? Então, num grupo nosso de estudo da palavra, ela disse, não, eu quero cesárea, não quero ficar lá esperando um sofrimento, e marcou, e a cesárea seria fora de Londrina, e o que acontece é que quase uma semana antes começam as dores, começa todo o processo, as contrações, e aí levam para o hospital, e começou aquela luta na cabeça dela, né? Não tinha dilatação, já com dor, e chegou a 4 de dilatação, e a médica falou, se chegar a 5 eu faço a anestesia e você vai passar bem esse tempo. E aí ela tinha ouvido, tanto na conversa minha quanto da mãe dela, falou assim, espera no Senhor, porque o Senhor tem o tempo certo para as coisas acontecerem, no tempo dele. E ela com a perspectiva de uma data já planejada. E aí, naquela noite, ela falou assim, Senhor, eu esperei, já sofri essas dores até agora, eu vou me largar na tua vontade. Eu poderia pedir ali a cesárea, mas houve uma transformação no coração dela entregar. E aí não deu 3 horas, veio o bebê, e ela está feliz da vida com esse parto normal. E eu falei, olha, que experiência didática de Deus na nossa vida. Você estabeleceu um plano, Deus tinha outro plano, você submeteu à vontade dele, e aí aquilo que você queria, que você entregou ao Senhor, e o Senhor fez a obra, né? Maravilhoso isso. Quando a Bíblia fala que Deus é galardoador daqueles que o buscam. Então eu vejo assim, Pastor Guilherme, você tem história para contar? Rapaz, eu tenho. Eu tenho um livro de história para contar do cuidado de Deus, da providência de Deus.
na minha vida, na vida da nossa família, a construção da nossa casa, os detalhes, os acontecimentos assim, você conta, você fala assim, não, isso é coincidência. Não é coincidência, não. É a mão de Deus, Ele cuidando. Você tem um versículo que eu guardo ele no coração, é quando Paulo diz, aquele que não poupou seu próprio filho, antes o entregou por todos nós. Como? Não nos dará, o segredo está aqui, juntamente com ele, todas as coisas. Eu fico pensando, meu Pai, se Deus me deu o unigênito dele, o único filho, Que dirá? será que ele não pode me dar uma condição de morar, uma condição, será que ele não pode me dar uma viagem? E, olha, são histórias para contar assim, você vê a mão de Deus. A minha mulher, ela fica assim, calma, vamos orar, está na mão do Senhor, Ele está no controle, e às vezes vem antes, às vezes no 45 do segundo tempo, você vê a mão do Senhor, e a gente louvando e agradecendo Ele. Então, é olhar para Ele e depender dEle. A motivação do coração que muda a coisa, né? Não tenha dúvida, a gente precisa estar dentro da vontade do Senhor. Eu vou só contar uma história de uma irmã, que ela queria muito casar. E ela ficou agoniada e falou comigo, eu quero casar porque eu estou ficando velha, eu preciso casar, eu quero casar. Peça na vontade de Deus, mas eu já botei, mas eu quero casar. Entrega na mão de Deus. Não, eu já entreguei, mas eu quero casar. E aí, de tanto Deus deu um marido para ela. Passado um tempo, ela disse, Deus me atendeu a oração e secou meus ossos. Às vezes a gente quer porque quer. E aí Deus dá. E aí depois ela levou um tempo para aprender essa lição. Mas a oração persistente daquela moça, daquela viúva, né? Que chegava para o juiz iníquo e o juiz nada de responder. Parece até aqueles juízes do Brasil que não fazem nada para responder as petições. E aí... E lá vai a mulher indo, e o homem, até que ele perdeu a paciência, ele disse, para que essa mulher não venha me importunar, eu vou atender Vai julgar a causa. Aí Jesus faz uma comparação que eu não consigo entender. É verdade. Ele disse, se esse juiz iníquo atendeu aquela oração daquela mulher que queria mesmo, que ela estava disposta, não seria Deus tão insensível que nem esse juiz para responder a essa oração? Então, quando a oração ela é oração e você tem que orar até entregar. Eu tenho dado isso lá na nossa comunidade, porque a gente diz assim, entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e Ele tudo fará. Quando nós entregamos, entregar significa assim, soltar da mão, deixar escorregar. Entregou, agradeça até receber. Entrega, persista. Não, daqui eu não saio mais, aqui está na mão de Deus. E agora o Senhor vai fazer a obra dele. Então, como você tem vivenciado essa perseverança na oração? Tanto pessoalmente, quanto nos ministérios de vocês. Eu creio que não desanimar está relacionado com essa confiança, dependência no poder, na graça, na misericórdia, na soberania de Deus. Depender de nós... não vamos perseverar, não. Mas eu vejo Deus com esse texto de Tessalonicenses que o senhor trouxe, e o que o pastor Maurício falou sobre o contentamento, de alegrar, de orar e de agradecer, sendo o toque do Senhor cheio de graça, de nos atrair a Ele e de nos sustentar na oração. Eu me vejo desfalecendo, sem forças,
E o Senhor, graciosamente, me motivando, me levando. Você quer ver uma coisa quando você está doente, no hospital? Quem passou aí pelo Covid, né? Sem conseguir respirar direito. Situações assim tão difíceis que você não consegue abrir a boca para orar. E aí lá no seu coração você fala, Senhor, eu não consigo. O Senhor ora aqui comigo. E Ele nos sustenta nessa oração. Eu não consigo ver outro meio de exercer o ministério ou pensar na vida cristã sem essa comunhão e independência do Senhor. Se eu pensar em qualquer atitude e ação sem depender do Senhor, eu com certeza eu vou me frustrar. Então, as pessoas, quando eu fui chamado ao ministério, alguns disseram, você não vai dar conta, você não vai aguentar a pressão, você não vai aguentar, e eu não aguento mesmo, não. É a dependência do Senhor, é estar colocando diante dele, e essa questão que o pastor Glênio falou da oração da comunidade, isso tem sido para mim muito importante, muito gratificante. Nós temos visto como que está crescendo o número de irmãos nas quarta-feiras que nós temos participado da oração. E uma coisa que o pastor Glênio tem feito, que eu fico assim, isso é de suma importância, é colocar as pessoas para orarem. Qual que é o seu problema? Minha tia está doente, então você vai orar pela tua tia. Não terceiriza, né? Tira aquela coisa assim, que a oração do pastor é oração poderosa. Onde que está isso na Bíblia, gente? Pastor não tem oração poderosa, não. Pastor tem um Deus poderoso que ouve a oração de todas as pessoas. Então, essa questão que o pastor Glênio tem que colocar, de colocar as pessoas para orarem, ensinando elas a orarem, porque elas vão assim, muitos iam para a reunião de oração com um problema e dizendo assim, se eu pedir para o pastor Glênio orar, vai fazer. Se pedir para o pastor Érico orar, o pastor Maurício orar, o negócio vai acontecer. E não é, nós temos o livre acesso ao trono da graça de Deus. O véu foi rasgado de cima a baixo. Nós podemos chegar diante dele com o rosto descoberto. Então, não existe oração forte, oração fraca, não. Existe um Deus todo-poderoso que ouve toda e qualquer oração. E você está contando isso aí, falando, eu me lembrei de uma vez, há alguns anos, que chegou uma senhora, no final da tarde, lá na nossa comunidade, e ela disse, pastor, eu vim aqui porque minha filha está ruim, está doente, eu já levei nos hospitais aí, eu não tenho recursos, está sendo muito difícil. E me disseram que o senhor tem oração forte, que o senhor pode orar e minha filha vai ser curada. Eu disse, quem te contou essa história? Que eu tenho oração forte. Não, me falaram. E aí ela contou lá umas coisas e disse, não, senhora, oração parte de um coração diante de Deus. Qualquer pessoa pode orar. A senhora pode orar, eu posso orar. Qualquer um pode orar, pedindo, orando, ou suplicando, ou clamando, ou entregando. Então, ela virou, e quer dizer que eu posso orar? Eu disse, como não, minha filha? Você não é filha de Deus? Você não crê no Senhor? Aí ela tirou os chinelinhos dela, ela estava com um chinelo havaiana, tirou as chinelinhas, botou o pé no chão. Eu acho que ela pensou naquela ideia de Moisés, tira as sandálias porque a terra é santa, e ela disse assim, Jesus, eu moro no bairro tal, na rua tal, minha filhinha está muito doente, está passando mal, eu saí de casa hoje, eu não sei se eu vou encontrar viva, de tão ruim que ela está. Mas o pastor disse que eu posso falar com o senhor. Eu quero dizer, vai na frente que eu vou atrás. Eu disse, essa oração aqui está encaixada. Eu disse, louvado seja o Senhor. Amém. Uns 2 dias depois ela voltou. E ela disse assim, pastor do céu. Eu fiquei tão contente que ela já me botou no céu. Pastor do céu, quando eu desci do ônibus, que eu entrei na minha rua, que eu cheguei na frente da nossa... Ela usou a palavra do terreiro, que ela era nordestina.
Minha filhinha estava brincando lá na porta, pastor. Eu digo, minha filha, é assim mesmo. Jesus escuta a oração do coração. Não é da boca para fora, não, do coração. Pois é, meus queridos, temos tanto assunto mais para conversar, mas o tempo corre, o tempo urge. E lembrando daquela palavra do nosso querido Billy Graham, oração é simplesmente uma conversação de mão dupla entre você e Deus. Deus fala e você fala. E assim ele disse, eu falei para vocês e vocês não me ouviram. Ele fala isso através do profeta Jeremias. Eu falei para vocês e vocês não me ouviram. Agora vocês falam e eu também não ouço vocês. Porque Deus fala conosco e nós ouvimos a voz do Senhor. Para encerrarmos, eu gostaria de pedir que vocês deixassem uma palavra final aqui para cada um de nós aqui, ouvirmos o que vocês têm a nos dizer. Tenho certeza, quando a Bíblia diz que Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e o será eternamente. Eu sei que essa modernidade hoje, as coisas tudo fáceis, tudo rápido, e às vezes a gente pensa que o Deus de hoje, ele não escuta, mas ele é o mesminho de ontem. Você vê uma oração simples de uma senhora dessa respondida. Então, o que eu quero deixar para os nossos irmãos, para os nossos ouvintes aí, é que tenha um tempo de oração com o Senhor, tenha um tempo com a palavra dele e coloque todas as suas orações e petições diante do trono da graça dele, sabendo que ele ouve cada uma das orações. E ele responde no tempo dele para a glória dele. Amém. Eu lembrei aqui para encerrar essa minha fala, de um capitão de um navio americano na época da Segunda Guerra, e tem um filme sobre ele, e ele naquele navio, eles estavam acompanhando uma frota de navios que levavam suprimentos, e ali os U-Boat, aqueles submarinos alemães, estavam simplesmente afundando petroleiros, navios com carga, e aquele comandante, ele tinha a responsabilidade de proteger aquela frota. E começa o filme, ele na sua cabine, ele se ajoelha e ele fala isso que você lembrou agora. Nosso Deus é o mesmo de ontem, hoje e sempre. E ele fala, querido Deus, e coloca aquele trabalho dele numa situação, num oceano de risco, e ele se ajoelhava a cada dia e a cada noite e colocava diante do Senhor. Esse orar sem cessar, o tempo todo, Senhor, Tu és soberano, Tu és Senhor da minha vida. Pessoalmente, eu quero isso para minha vida, todos os dias. Amém. E para você também. Lembre-se que a oração é um quarteto. O Pai, o Filho, o Espírito Santo, eu, você. E o segredo da oração é a oração em segredo. É a oração na intimidade com o Senhor. Maurício e Eric, muito obrigado por vocês estarem aqui conosco. Vocês foram muito preciosos. Graças a Deus. E você, ouvinte, obrigado também pela participação aqui no PIBcast. Se você achar que tem algum assunto para contribuir para a nossa publicação, entre em contato conosco no canal do YouTube da igreja. Ative também as notificações para receber os episódios, pois os episódios vão também aparecer de 15 em 15 dias, às 19 horas. E você pode nos ajudar também com os assuntos. E eu quero agradecer a Deus por esse momento e quero deixar aquele abraço de sempre, de coração para coração.
Até a próxima.